Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, companheiros, é com muita alegria que estamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos, hoje com o tema, deixa eu começar aqui para vocês, afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Então, nós vamos dar início com uma leitura, uma música e logo depois a nossa prece. Então, vamos lá. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se, daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Está lá no Livro dos Espíritos. Agora, então, nós vamos ouvir uma música, logo em seguida vamos fazer a nossa prece. A música é O Homem de Bem, do companheiro Eduardo Barreto. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem.
Então, queridos irmãos, que possamos elevar os nossos pensamentos e dizer assim: Senhor Jesus, obrigado por tudo que temos recebido, que possamos nos esforçar para sermos homens de bem, aproveitando todos os ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, a gente vê aqui na ligação dessa música com o tema a importância de tentarmos sermos homens de bem para atrairmos a afeição dos bons espíritos, dos espíritos superiores, que a gente vai ver aqui no nosso estudo hoje. Então, a gente começa com o significado da palavra afeição, sentimento de apego, ternura, afeto, amizade, simpatia, sentimento carinhoso em relação a alguém, estima. Exemplo, havia entre os dois uma grande afeição. Então, esse é o significado da palavra afeição. E aí a gente começa com as perguntas, começa lá na 484. Os espíritos afeiçoam de preferência certas pessoas e os espíritos nos respondem. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. É o trechinho que a gente leu do início. Então, realmente, companheiros, é o que acontece. Os espíritos bons vão se simpatizar com aqueles que pensam no bem, afinidade de pensamentos, né? E os espíritos inferiores com aqueles que pensam no mal. Como nós ainda não somos espíritos perfeitos, ainda temos momentos que pensamos no bem, que pensamos no mal, por isso atraímos tanto espíritos bons quanto espíritos inferiores. Precisamos nos esforçar para pensarmos sempre no bem, fazer sempre no bem, sempre o bem, para atrairmos só os bons espíritos. Prosseguindo, é exclusivamente a 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando o espírito se apega a alguém, nem sempre o faz só por afeição, podendo a ele agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então, essa ligação dos espíritos, ela não tem nada de carne, porque até os espíritos encarnados não estão mais ligados à carne, mas podem estar ligados às paixões antigas, quer dizer, aos vícios, aos sentimentos mundanos, que os espíritos inferiores ainda compactuam conosco, que ainda sentimos esses espíritos. E sabemos que estamos rodeados de espíritos desencarnados, né? Então, depende de nós, o nosso pensamento do bem ou do mal, atrair os bons ou os maus, né? Vai depender da gente. Prosseguindo, na 486. Interessam os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? E os espíritos nos respondem: os espíritos bons fazem todo o bem que lhe é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Aflige-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirai deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a bebida amarga que o há de curar. Então, os espíritos bons estão sempre preocupados conosco, né? Se estamos felizes, se estamos tristes, se estamos preocupados, se preocupam com os nossos males, com as nossas tristezas, com as nossas doenças, principalmente quando nos revoltamos, quando não suportamos as nossas dificuldades com a resignação. E esse exemplo que ele dá aqui é muito interessante. Quando a gente bebe um remédio ruim, a gente sabe que vai passar por um momento ruim, porque quando você engole, né? Mas a gente sabe que aquilo vai nos fazer melhorar. Então, é um mal passageiro que vai nos trazer o bem. Assim mesmo são os sofrimentos que passamos na nossa vida diária. E os espíritos bons estão sempre preocupados com isso, né? Na 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Os males físicos ou morais?
E os espíritos nos respondem: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que resultam na abreviação da duração das vossas provas. Quer dizer, eles estão mais preocupados não com a natureza dos nossos males físicos ou morais, e sim com as nossas imperfeições, com o nosso egoísmo, a dureza dos nossos corações, porque das nossas imperfeições vem a maioria dos nossos males. E a gente cria até males imaginários. Por exemplo, ciúme. Ciúme é um mal imaginário que a gente mesmo criou. Por quê? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso sentimento de posse. A inveja também, né? São males criados por nós mesmos. Alegram-se com os males que resultam na abreviação da duração das nossas provas. Quer dizer, alegram-se quando nós resistimos a esses males com resignação, e isso faz com que abreviemos as nossas provas. Mas eles estão sempre ao nosso lado, tá? Olha aqui, um bom espírito do lado de um companheiro que sofre aqui nessa gravura. Eles estão sempre conosco. E aí, no comentário, Kardec nos diz o seguinte, os espíritos: sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelas causas de ordem moral que dele nos afastam do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Isso é muito importante, porque o sofrimento físico, ele é passageiro, ele pode até demorar, mas ele é passageiro. E o mal moral, ele pode demorar séculos, pode até não passar, isso vai depender de nós, né? Poucos se incomodam com as desgraças que atingem apenas as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea de que resultará a salvação, me perdoe que eu me perdi, do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometê-lo. Aqui é interessante que ele coloca como agem os espíritos bons e os espíritos inferiores. Os espíritos bons, eles veem que aquele mal momentâneo vai passar e que se a gente resistir com, com resignação, aquilo vai servir para o nosso adiantamento. É como um dia remédio ruim que vai passar e vai servir para a nossa melhora. Agora, os espíritos maus, não, eles nos impelem ao desespero, porque eles querem que a gente sofra, na verdade, como eles. Por isso, eles nos impelem ao desespero, a gente não acreditar, falta de fé e tudo mais. Muito bem, vamos seguir, então. A 488 diz o seguinte: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida votam-nos maior simpatia do que os espíritos do que nos são estranhos? Sem dúvida, e a miúde nos protegem como espíritos de acordo com o poder que dispõem. Então, na grande maior parte das vezes, esses espíritos, amigos, parentes que já desencarnaram, eles nos ajudam, eles estão velando por nós, desde que tenham possibilidade para isso e condições, que estejam em condições. Mas isso não nos pode, não nos leva a ficar pedindo coisas para eles, porque eles têm muitas coisas para fazer e também a gente não sabe em que condição evolutivas eles estão. Eu queria ler aqui esse trecho aqui do lado, que é o Espiritismo, que diz o seguinte: espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico.
se constituem, se podemos dizer, de uma das forças da natureza. Então, esses espíritos estão aqui à volta da gente, estão em toda parte. Eu achei interessante, acotovelando, para mostrar que tem muito, né? Então, cabe a nós, né? Atrair a afeição dos bons espíritos através das nossas boas atitudes e nossos bons pensamentos. Aí a 488A nos diz: são sensíveis à afeição que lhe conservamos, e quer dizer, esses espíritos conhecidos, parentes e amigos que já desencarnaram, eles são sensíveis a essa afeição que sentimos por eles? Aí a resposta: muito sensíveis, mas esquecem-se dos que não se lembram mais deles. Claro, é que nem a gente aqui. Se tem uma pessoa que a gente não lembra mais da gente, a gente acaba esquecendo. A mesma coisa acontece com eles, né? Mas eles são sensíveis, sim, às nossas preces, aos nossos pensamentos positivos. Então, a gente tem que estar sempre orando por eles, né? Com um pensamento bom, para que eles recebam, né, onde estiverem. Queria também ler um trechinho de Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, que diz o seguinte: ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzem. Se a gente tem muito espírito em torno de nós, como é que a gente pode identificar quais são os bons e quais são os ruins? Exatamente pelo bem que eles nos induzem. Se estão nos induzindo ao bem, são bons espíritos. Se estão nos induzindo ao mal, são maus espíritos, tá? Então, e certamente a afeição verdadeira são a dos bons espíritos, não a dos maus espíritos, tá? É aquela história do anjinho que tem no desenho, né? Do anjinho e do diabinho. Então, o anjinho fala uma coisa boa para você, o diabinho fala uma coisa ruim. Eles vão estar ali. Eles estão ali te influenciando, mas quem vai tomar a decisão é você, né? Tomara que tome a decisão da influência do bom espírito, no caso aí do desenhozinho do anjinho. A gente queria encerrar o nosso estudo falando, então, queridos, da importância da gente, dessa afeição, vou até botar aqui no início, né, falar um pouquinho mais do nosso tema, né, dessa afeição que os espíritos votam a certas pessoas, tá? Que pode ser boa, né? Desde que esse espírito seja um espírito bom, esse espírito é, é, que está na espiritualidade, que está na erraticidade, pode ser ruim, dependendo da, da influência, do estado desse espírito, e também da ligação que nos une. Então, vai depender de nós termos boas afeições também no mundo dos espíritos, atraímos os bons espíritos, tentando cada vez mais sermos homens de bem, como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós atrairemos bons espíritos à nossa volta. Agora, se continuarmos pensando no mal, fazendo mal, atrairemos os maus espíritos. E a afeição dos maus espíritos nunca é verdadeira. Lembremos disso. Muito bem, então, para encerrar, nós vamos colocar mais uma música. Essa música fala da amizade, do amor que une os amigos, e é através dessa amizade, desse amor que une os amigos, que nós precisamos estar em relação aqui como encarnados e também como desencarnados. Logo após, vamos fazer a nossa prece. Vamos ouvir, então. Essa música é do companheiro Zezé, tá? Aqui de Bangu. O arranjo é nossa autoria e quem está cantando aqui é o coro Deb. Então, vamos lá. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você.
Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece. A gente vai voltar aqui para o início, então, o tema do nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que temos recebido, que possamos nos esforçar em sermos homens de bem, pensar no bem, para atrair a afeição verdadeira, que é a afeição dos bons espíritos. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe.